sente que a sua memória é fraca, que você esquece de tudo que você estuda, calma que no vídeo de hoje eu vou te trazer boas notícias. Primeiro, você vai entender que esse não é um problema seu, unicamente seu, que você que tem a memória fraca, só você que não aprende e os outros aprendem. E segundo, você também vai aprender que existem estratégias para que você esqueça menos, para que você memorize das coisas que você estuda em inglês. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Gica e esse é o Inglês de Jaleco, onde eu ensino inglês para estudantes e profissionais da área da saúde. Vamos começar já a desmistificar essa ideia de que a sua memória é fraca, que você é que tem um problema com o inglês, que você que não nasceu para aprender inglês. Calma! Lembrar e esquecer faz parte do processo de aprendizagem. Aqui a gente vai falar de inglês, mas isso é com tudo na vida. Quando você está aprendendo a tocar piano, quando você aprende a dirigir, tudo. Quando você está aprendendo uma nova habilidade, aprendendo sobre um assunto novo, é natural que você lembre e esqueça das coisas. Aprender um idioma é um constante lembrar e esquecer, então isso é normal. Além disso, você precisa também entender que existe a curva do esquecimento, que foi desenvolvida pelo psicólogo alemão Ebbinghaus, que explica o processo de aprendizado, né? O quanto nós esquecemos das coisas que nós estudamos. Isso acontece com todos nós, seres humanos. Quando nós não revisamos, quando nós não vemos as coisas com uma frequência maior, nós esquecemos. Então, se você estudar algo hoje e você não vê aquilo novamente, amanhã você já esquece 50% do que você estudou. E daqui uma semana, 90%. Isso é estudado, comprovado pela ciência. A boa notícia é que, sabendo desse fato, que nós vamos esquecer das coisas se não vermos novamente, nós temos muitas estratégias para evitar que isso aconteça. Primeiro, para você driblar esse problema de esquecer, né? Eu esqueço tudo que eu estudo, como é que eu vou me livrar disso então, Gica? Primeiro, você precisa entender um pouquinho sobre o processo de aprendizagem. Eu não vou me estender muito, mas eu quero que você tenha uma ideia de como que funciona isso para você não ficar frustrado durante os seus estudos. Vamos supor que hoje você assistiu uma aula minha aqui no YouTube e eu falei sobre a palavra tender. E eu te ensinei que essa palavra significa sensível. Agora, nesse momento que você acabou de ver o significado dessa palavra, ou que eu acabei de te falar na aula, participou de uma aula ali particular, uma aula num cursinho, e a professora te falou isso, é isso. Esse momento que você vê, você sabe, tender é sensível. Ok. Entendi. Esse é só o início do aprendizado. Não é, provavelmente, só vendo essa única vez que você vai aprender o que essa palavra significa. Se eu te perguntar daqui a 3 dias, talvez você não saiba, talvez você não lembre que essa palavra significa sensível. E isso não é porque a sua memória é fraca, isso é porque é só o início do seu aprendizado. Você precisa ver essa palavra novamente. Para você lembrar das coisas, você precisa revisar. Você precisa ver as palavras novamente, senão você vai esquecer, você realmente não vai lembrar vendo só uma vez, muito difícil. Então vamos supor que você teve a aula hoje e eu te expliquei que tender significa sensível. Daqui a 3 dias você tá ali sentado no sofá e você tá vendo Grey's Anatomy. The abdomen does seem a little tender. Abdomen's definitely more tender. The patient's abdomen is tender. E aí você fica... Meu Deus, eu já vi essa palavra antes. Te dá aquele estalo, tipo assim, calma, eu vi isso, daí dá aquele nervoso que você, meu Deus, o que era mesmo? Olha só, aqui você tá tendo o esforço de lembrar. Você pode, nesse momento, lembrar ou não. Se você lembrar, ótimo, porque esse esforço de lembrar de algo é chamado de retrieval practice e é a melhor técnica de estudos, que é ter um esforço de lembrar. A gente já vai falar sobre isso depois, tá? Se você lembrou, beleza, melhor. Essa palavrinha teve mais uma sementinha dentro do seu cérebro para ajudar com que você lembre dela. Já é um esforço a mais para aquilo ali virar conhecimento no seu cérebro. Não é só uma informação solta. Se você não lembrar, calma, não se desespera. Pesquisa novamente. Você teve mais uma chance de aprender essa palavra. E tá tudo bem se você não lembrar de primeira. Pesquisei novamente, vi ali no Google Tradutor, tinha pausado ali a minha série, né, que eu tava assistindo. Ah, era isso mesmo. Tender é sensível. Beleza. Você deu mais um reforço pro seu cérebro lembrar daquela palavra. Aí, vamos supor que daqui mais uma semana você viu de novo aquela palavra. Você participou de uma outra aula minha ali no YouTube e eu falei de novo dessa palavra.
palavra. Dessa vez você lembrou, dessa vez já ficou fresco no seu cérebro, então você já deu aqueles 2 inputs iniciais e já relembrou. Na hora que eu falei ali na aula, não sei o que, tender, você já ficou, tender é sensível. Terceira vez já que eu tô vendo essa palavra. Lembrei. Então, aprender inglês é sempre esse ver e rever, ver e rever. Então você fica revisando. Você vai ver palavras em diversos momentos. Por isso que é tão importante a imersão no inglês. Porque quanto mais contato você tem, mais oportunidades você se dá de rever, de revisar coisas. Por isso que eu sempre falo para vocês que para aprender um idioma você precisa de 2 coisas: imersão e repetição. Imersão, contato com a língua, repetição, todos os dias, um pouquinho por dia. Isso aqui, gente, é o que garante que você vai tendo oportunidades de memorizar palavras no inglês. Palavras, frases, vocabulário, gramática. Sabe aquela frase, the book is on the table? Todo mundo ouve essa frase desde sempre, né? Tem uma piadinha interna entre nós brasileiros. Você fala inglês e daí a pessoa mete assim, the book is on the table, só sei isso. Por que todo mundo sabe essa frase? Porque a gente já ouviu milhões de vezes essa frase. A gente já ouviu isso aqui milhões de vezes. Então você não fica pensando, será que é the book is on, at or in the table? Não, já é natural. Aquilo ali já entrou no seu cérebro de uma maneira que você não precisa nem pensar qual preposição que eu uso, pelo amor de Deus. Não, the book is on the table. Automático, você lembra, porque você já ouviu várias vezes. Isso para te dizer que para memorizar, para você aprender e não esquecer, você precisa de mais contato, ou seja, você precisa revisar. Você precisa ter oportunidades de ver inglês, de ouvir, ler inglês mais vezes no seu dia a dia. Se você for estudar só uma vez por semana, é óbvio que você vai esquecer de uma semana para outra. Lembra que eu te falei da curva do esquecimento? De uma semana para outra, você esquece 90% do que você aprendeu. Você precisa criar estratégias no seu dia a dia para memorizar. Que tipo de estratégias que você pode usar para não esquecer das coisas que você estuda? Primeiro, mais contato com o inglês, assiste série em inglês, ouve podcast, vai fazer uma pesquisa, pesquisa em inglês, cria uma conversa ali com o ChatGPT, conversa com o ChatGPT pelo celular, faz uma conversa, crie momentos de imersão no seu dia a dia, faça coisas que você gosta em inglês. Você gosta da Taylor Swift, que nem eu? Fica lá ouvindo All Too Well, Taylor's Version, 10 minutos lá de música, fica ouvindo, pega a letra, entende o que foi dito. O inglês não pode ser uma coisa chata na sua vida, sabe? Tem que ser uma coisa que você também gosta de fazer. Então faça coisas que você gosta de fazer em inglês. Então crie momentos de imersão no seu dia a dia. Estude inglês também. Senta a bunda na cadeira e faz um vocabulário novo. Estuda um texto com áudio. Também isso é importante, que você não só faça coisas gostosinhas em inglês, né? Só música e série. Não. Você também precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. E fazer uma prática de ganho de vocabulário. Ver, ler, ouvir, pausar, pesquisar no Google. Aprender sobre a pronúncia de tal palavra. Great, do that. Isso também é importante. Então, além de estudar com frequência, criar momentos de imersão no seu dia a dia, lembra? Imersão e repetição. Um pouquinho todos os dias. Além disso, uma coisa que é essencial é você ter um bom método, uma boa técnica de revisão. O que eu gosto de indicar para os meus alunos é o Anki. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Anki. Se você me acompanha aqui, com certeza você já me ouviu falando sobre o Anki. O Anki é um aplicativo de flashcards com repetição espaçada. Então, o que você vai fazer? Quando você tá vendo essa sua série, tá olhando ali a letra da música da Taylor Swift, tá assistindo uma aula minha aqui no YouTube e você tá aprendendo palavras novas, como aquela que eu te dei de exemplo no início desse vídeo, tender. Para garantir que você não vai esquecer dessa palavra, adicione um flashcard no Anki com essa palavra. Então, aqui você pode adicionar o seguinte flashcard: The patient's abdomen is tender. Tá vendo que é uma palavra super simples? O abdômen do paciente está sensível. Pronto. Aí você adiciona esse flashcard no Anki e o Anki leva em consideração a curva do esquecimento. Então, conforme o feedback que você vai dando para ele, ele sabe exatamente quando te mostrar aquele flashcard para você revisar. Se você ainda não usa o Anki, você pode, na descrição desse vídeo, encontrar um tutorial completo que eu fiz sobre o Anki.
Anki, porque se eu explicar aqui nessa aula é muita coisa. Mas você pode aprender exatamente como usar o Anki e começar a implementar essa ferramenta nos seus estudos para te ajudar a não esquecer do que você aprende. Então, basicamente, o que eu quero que você saia dessa aula entendendo é o seguinte: não é você que tem a memória fraca. Esse não é um problema seu. Isso é sim um problema que nós, seres humanos, temos. Não adianta. Se você não revisar, você vai esquecer. Segunda coisa, o que você precisa para não esquecer? Você precisa de imersão e repetição. Como que você pode fazer isso? Criando momentos de imersão no seu dia a dia, fazendo coisas que você gosta e também sentando a bunda na cadeira ali e estudando inglês. Por último, uma ótima técnica de revisão é usar o Anki. Usar esse aplicativo de flashcards para você seguir vendo coisas, né? Vendo palavras novas espaçadamente. Ele te faz aqueles estudos espaçadamente ali durante a semana. Você estuda, então, todos os dias, abre o Anki, vê quais flashcards você tem pra estudar. Coisa de 10 minutinhos e pronto. E só esse esforço de lembrar, que é o que nós chamamos de retrieval practice, que é essa técnica de ter um esforço pra lembrar algo, isso é a melhor forma de aprender algo. Então, pra você ter uma noção, fizeram um estudo entre dois grupos. Um grupo só releu as informações e o outro grupo foi testado. Então, no grupo que só leu, ele fez assim: table é mesa. Ok, estou relendo. O outro grupo foi assim: table. Tenho que lembrar. Só apareceu a palavra table. Deixa eu tentar lembrar. O que é table? Acho que table é mesa. Olhou a resposta, era mesmo, tava certo. Ou, não tava certo, mas agora, só de ter esse esforço de relembrar, o grupo que fez isso teve resultados melhores do que o grupo que só releu. Então é muito importante você fazer esse esforço de lembrar de algo. Para você memorizar algo, você precisa ter o esforço de lembrar. Por isso, é importante que você estude com flashcards, que no meio dos seus estudos você faça algumas pausas e pense assim: o que eu aprendi até agora? Deixa eu tentar lembrar. Ou se você tem alguém na sua casa aí que você possa conversar. Isso de ensinar alguém, de falar em voz alta para alguém o que você estudou é muito importante também. Isso é técnica de tentar lembrar, ok? É muito importante que você faça isso no seu dia a dia para não esquecer das coisas. Tenho certeza que você vai lembrar muito mais das coisas que você estuda. E o seu estudo vai ser muito mais bem aproveitado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo na semana que vem. Bye, bye!